Engenheiros e arquitetos, entre outros convidados, participaram no hall do Palácio Barriga Verde do lançamento do livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense, Arquitetura Moderna. É o segundo volume de uma série que teve início em 2014 com o tema Planejamento Urbano. A publicação apresenta 12 grandes nomes da arquitetura moderna do estado, entre eles Moisés Liz, Egon Bels, Roberto Félix Veronese e Pedro Paulo de Melo Saraiva, natural de Florianópolis, autor do projeto do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense, inaugurado em 14 de dezembro de 1970. O filho dele, também arquiteto, veio de São Paulo para participar da cerimônia. É uma honra, né? Porque eu vejo que o meu pai, ele se forma em São Paulo, né? E a partir de então ele começa a participar ativamente da vida profissional, que incluiu esses concursos de arquitetura nível nacional. E ele consegue, né, ganhar esses concursos, primeiro da Assembleia Legislativa, na década seguinte do Tribunal de Justiça e na outra década posterior do Paço Municipal, da terra natal que ele nasceu. Então acho que foi um orgulho imenso para ele, né, ter esse convívio com Florianópolis, né, voltar a frequentar um lugar que para ele foi muito especial sempre. A iniciativa de lançar e organizar a obra foi da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Regional de Santa Catarina, em parceria com a Santa Editora, representada pela jornalista Letícia Wilson. O livro traz histórias que deveriam ser contadas. São as trajetórias desses profissionais, mas com base num contexto histórico, econômico, político, as parcerias que foram feitas, os clientes, algumas curiosidades, inclusive, que contam um pouquinho da construção, inclusive, das cidades, como é o caso aqui do prédio da Assembleia, que está destacado na área do Pedro Paulo, o aterro, né? Então, a Ponte Colombo Salles, prédios icônicos aqui da arquitetura moderna em Santa Catarina, como o CEISA Center. Então, eram histórias que precisavam ser contadas, e é isso que a gente traz nesse resgate. A gente está materializando meio que um sonho, que é a nossa entidade, que tem 16 anos aqui em Santa Catarina, está contribuindo aí para difundir mais a arquitetura catarinense, o conhecimento não só para o público profissional da área, mas é um livro de leitura bem tranquila, bem fácil, que para toda a sociedade conhecer um pouquinho mais da nossa história como arquitetos e urbanistas e também para poder estar pensando no futuro, né? Os arquitetos e urbanistas e os engenheiros arquitetos destacados no livro, assim como as obras referenciadas, foram indicados por um comitê editorial criado para assessorar a produção do material. O objetivo com a série Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense é mais do que uma função editorial de fazer um registro de um momento da história da arquitetura de Santa Catarina, mas também prestar uma homenagem, né, um reconhecimento a esses grandes nomes. Essa relação não ia ser fácil de montar, então a iniciativa do projeto também nesse projeto editorial foi de montar um comitê com professores de universidades e representantes de entidades de classe, já pesquisadores dessas áreas que pudessem nos ajudar a definir quem seriam os grandes nomes da arquitetura com base no conjunto de obras e da trajetória deles. Os nomes eram muitos, então a gente decidiu criar uma outra área no livro, que são as expressões, em que a gente lista algumas obras de outros profissionais que também merecem reconhecimento na arquitetura moderna de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa em 1979 e 1980, Moacir Bertoli, participou da cerimônia para fazer uma homenagem ao filho do autor do projeto do Palácio Barriga Verde. Foi na gestão dele que o arquiteto aceitou projetar os gabinetes dos deputados. Até então, o prédio tinha gabinetes apenas para os integrantes da mesa diretora. Não seria justo eu tomar esse conhecimento sem voltar lá nos meus álbuns, a cerimônia que se fez aqui com o presidente da Câmara, Flávio Marcílio, com o presidente de tribunais do Brasil afora, deputados estaduais que aqui vieram para prestigiar a instalação, a homenagem que nós prestamos. Eu trouxe fotos. Trouxe as fotos. A publicação, lançada no Parlamento Catarinense, teve o patrocínio do CAL,
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. É inegável que grandes nomes vão se apagando, infelizmente. Então é uma forma de nós mantermos a memória viva, né? A memória da nossa terra, a memória dos nossos arquitetos e assim passarmos para as novas gerações toda essa história. A Asbeia coordenou isso de forma maravilhosa, Santa Editora fez uma editorial fantástico. Eu entendo que é um marco. Nós não temos esse histórico, esse é um marco que realmente vai ficar como um legado.